porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O versículo de número 1 está dizendo que, escute o que aqui a Bíblia está dizendo. A lei de Moisés, o que se praticava no Antigo Testamento, é chamado de a sombra das coisas futuras, ok? Eu fiz uma ilustração em uma das semanas passadas, quando eu projetei a minha mão contra a luz, e nós temos a sombra da mão. Você sabe pela sombra que é uma mão, mas você não consegue ver o anel, as marcas da mão, as unhas, os detalhes da mão. Assim era Cristo no Antigo Testamento. Era uma sombra das coisas futuras. Eles estavam tentando se aproximar de um sacrifício que seria suficiente para a vida deles, um sacrifício único e absoluto. Então, ano após ano, geração após geração, eles vão tentando se aproximar de Deus. Mas a Bíblia diz que chega uma hora em que essa sombra, ou a sombra dessa lei, ela não representava a substância. Então, ela ficava vaga, ela se perdia. E o texto vai dizer lá na frente que não importasse quantos sacrifícios de animais fossem oferecidos, não limpava a consciência das pessoas. As pessoas pegavam o animal, derramava-se o sangue do animal para perdão dos pecados. Mas quando eles voltavam para casa, eles continuavam em crise com a família, seus relacionamentos, suas finanças, consigo mesmo. Não havia paz na consciência deles. Lá atrás, eles viviam um rito, era uma prática religiosa, era uma sombra sem substância. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vem, nele opera uma única vez toda a perfeição do sacrifício, que levaria o homem de volta para Deus, e não haveria outro maior ou nenhuma outra necessidade de sacrifício, somente a pessoa de Jesus. A lei era sombra, mas a substância era Cristo futuro, e então seria revelado. É isso que o texto está dizendo. O verso de número 2, 3 e 4 agora. Versículos 2, 3 e 4. Diz assim: de outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam a consciência do pecado. Versículo 3: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Por quê? Porque o sacrifício que era apresentado como sombra tinha como objetivo ser substituir o homem. Então, o animal que era morto, o sangue que era derramado, era levado pelo sumo sacerdote à presença de Deus em um culto, que era uma sombra, com o intuito de substituir a pessoa. Porém, nós estamos falando de animais. Nós estamos falando, a Bíblia diz, de touros, de bodes, de animais. E nós somos humanos, não na qualidade de animais irracionais. Nós somos seres distintos. Então, para que houvesse uma representação legítima, deveria um homem morrer na representação de todos os homens, e isso seria legal. Por isso que Cristo vem e se torna homem. Amém. E quando eu digo homem, mulher, ser humano. Amém. Como todos nós. Isso tornaria o sacrifício legítimo diante de Deus, e Deus o aceitaria assim. A Bíblia diz que a cada ano
se repetiam os mesmos sacrifícios. E as pessoas não ficavam em paz com a sua consciência. As pessoas continuavam escravas. Então não cessava, eles não conseguiam descanso. Agora, em Cristo é suficiente. Em Cristo, o perdão dos pecados se torna perfeito e não precisa mais ser repetido. Amém. Não precisa mais ser feito de novo. Amém. Quando eu digo isso, algumas pessoas têm uma certa dificuldade para entender. É por isso que Deus, em Cristo Jesus, nos perdoa uma vez só. Uma vez só. Só que a religião faz com que, porque as pessoas religiosas vivem de uma sensação constante de erro e separação de Deus. Então, hoje, em muitos ambientes religiosos, não se matam bois ou bodes, mas você tem que fazer muitas rezas, você tem que cumprir muitos ritos, você tem que cumprir muitas práticas religiosas para você, segundo a religiosidade, sentir um pouco de paz. Isso não existe mais. Em Cristo é uma vez só que Ele perdoou o nosso estado de pecado. Amém. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, que todas as pessoas do mundo, por todas as gerações, por causa do pecado, se separaram de Deus, estão separados, estão longe de Deus. Nós como seres humanos, que temos um mínimo de consciência e de justiça, quando nós nos deparamos com a violência, o assassinato, o abuso, o roubo, a destruição, a dor, a gente tem uma sensação como um ser humano é capaz de fazer isso. Mas isso não é nada diante do que o homem e a mulher sem Deus são capazes de fazer, porque eles estão separados de Deus. Eles são mortos vivos. As pessoas assistem filmes de Walking Dead, dos zumbis. Então, um homem e uma mulher sem Deus é um zumbi. Ele é um morto-vivo, que se ele perder um pouco do controle, ele faz tudo errado na sua vida. Ele ofende as pessoas, ele maltrata as pessoas, e quando ele não consegue destruir outras pessoas, ele destrói a si mesmo, ao ponto de desejar o suicídio. É um desespero. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Por isso a sensação de vazio e desejo de morte constante, porque esse é o nosso estado sem Deus. Mas o mesmo texto diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de graça que vem de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo nós somos trazidos de volta, e a Ele seja a glória para sempre. Você pode dizer graças a Deus? Então, 3 coisas importantes que a gente tem que considerar. Primeiro, uma vez perdoados, nunca mais o homem necessitará de perdão. Aí as pessoas dizem: pastor, por que eu oro todo dia? E por que eu peço perdão todo dia? É quase um desrespeito àquilo que foi feito na cruz. Deus não fica te perdoando todo dia. Ele te perdoou uma vez só. Então o que está acontecendo comigo? É que aqueles que nasceram de novo, a Bíblia diz que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando eu digo eu confio em Deus e aceito a Jesus, eu aceito o sacrifício da cruz, eu confio no sangue derramado na cruz, eu creio no poder que o ressuscitou dentre os mortos, eu creio na esperança de um Deus vivo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então significa que quando você acorda pela manhã ou no final do dia, você tem a sensação que pecou de novo, é porque você esqueceu da nova criatura que você é. Percebe?
É por essa razão que nós frequentamos cultos. É por essa razão que nós nos reunimos como igreja. É por essa razão que nós lemos a Bíblia. É por essa razão que nós cantamos louvores. É por essa razão que nós damos a manutenção da nossa esperança, do nosso arrependimento, da nossa fé junto de Deus. A partir do momento que você comete um delito e você se arrepende, porque nós, gente, anote isso, guarde isso, nós não seremos julgados e nem tampouco seremos lançados no inferno por causa do pecado, porque nós já estamos sem Deus, já estamos a caminho da condenação, mas em Cristo estamos livres da condenação. Essa é a nossa esperança pela fé, é isso que a Bíblia diz. Agora escute, não é o pecado quem vai nos julgar ou nos condenar. Seremos julgados e condenados pela falta de arrependimento. Pela falta de arrependimento. De olhar para a cruz e ter a sensação que aquilo não significa nada. Existem 3 perfis de pessoas. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Existe o homem. Quando eu digo homem e mulher. Eu faço essa observação. Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que Deus criou a Adão, macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. São um. Quando eu falo de homem, eu falo de homem e mulher. Existe o homem e a mulher natural. Segundo, existe o homem e a mulher espiritual. Terceiro, existe o homem e a mulher carnal. Qual a diferença? O homem e a mulher natural não sabem nada sobre Deus. Segundo, o homem e a mulher espiritual conhecem a Deus e têm uma relação de amor com Deus. Terceiro, o homem e a mulher carnal conhecem a Deus, mas vivem como se não conhecessem. Aqui está o problema, a ausência de arrependimento. Quando você diz, meu Deus, o que eu fiz hoje, eu cometi um erro, cometi um pecado, e Deus olha para você e diz assim, mas eu já te perdoei de todos os pecados. Mas Senhor, eu cometi um pecado. Não, você está dizendo que você se esqueceu de quem você é. É isso que você quer dizer. Você se esqueceu que é uma nova criatura. O velho homem morreu, o corpo do pecado está aí, mas o sangue de Jesus, meu filho, já te purificou de todo pecado. E quando eu e você nos arrependemos, imediatamente acabou. Aquilo desaparece diante de... A religião não esquece. Ela quer te disciplinar, ela tem que te excluir, ela tem que te pisar, ela tem que falar para todo mundo, ela tem que ver você sofrendo muito, porque só depois que você sofrer muito é que a religião diz, agora Deus te perdoou. Se você precisa sofrer muito para sentir paz, por que Cristo morreu na cruz? Por nada? Por nada? Percebe a diferença? É isso que ele está dizendo. Uma vez perdoados por ele, perdoados para sempre em nosso estado. É por isso que nós cultuamos, é por isso que frequentamos a igreja, porque cada vez que você vem aqui, você renova a sua esperança, você mantém vivo o seu estado de arrependimento, você segue caminhando de cabeça erguida, dizendo, eu me sinto arrependido e vou caminhar com essa graça de estar perdoado para sempre de uma vez só. Você pode dizer graças a Deus por isso? Olha a Bíblia, olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos avançar um pouquinho mais. Como eu disse anteriormente, animais não podiam fazer essa substituição. Um touro, um bode não podia representar um homem e uma mulher. Era necessário um ser humano. Veja o que a Bíblia diz no versículo de número 5. Hebreus capítulo 10. Por isso, quando eu entrei no mundo, sacrifício e oferta não quisestes, então um corpo me preparaste. Um corpo me preparaste. Não um bode, não um boi, não uma galinha
ovelha, não um cordeiro, não. O Senhor preparou um corpo que representa o homem e a mulher, um corpo humano, para reconciliar toda a humanidade contigo. Diga graças a Deus. Aqui Cristo se tornou a substituição perfeita. E diz a Bíblia, voluntariamente. Ele disse, eu me ofereço voluntariamente. Versículo de número 6 diz, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Esta palavra aqui do escritor aos Hebreus, ele está trazendo de volta a profecia de Davi lá atrás. Não precisa procurar, eu acho e mostro para você, mas se você quiser anotar, pode anotar. Salmos de número 40, lá atrás isso foi profetizado. Salmos de número 40, olha só, quem tem ouvidos, ouça e entenda. Salmos 40, versículo 6, sacrifício e oferta o Senhor não quis, as minhas orelhas o Senhor furou. Isso aqui fala do escravo da orelha furada, que é aquele que se entregava ao seu Senhor, dizendo, eu não quero mais nada, a não ser te servir para sempre. Então lá na antiguidade, o escravo era levado diante dos juízes, e a orelha direita dele era furada. Então quando ele andava na rua, e as pessoas olhavam para a orelha do escravo, as pessoas diziam, aquele homem e aquela mulher amam o seu Senhor, e o servirá para sempre. Davi está dizendo, o Senhor furou minhas orelhas, te servirei para sempre. Só que essa palavra também aponta para Cristo, ela é profética. Olha o que o versículo 6 diz, holocaustos pelo pecado não reclamaste. Olha o que a Bíblia está dizendo, o Senhor não exigiu isso aqui, porque era sombra. Versículo 7, então disse, eis aqui venho. No rolo, do seu livro, lá em todos os teus escritos, está mencionado, deleito-me, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que o versículo, nos versículos 5 e 6, nós estamos em Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 6 estão dizendo que quando Cristo surge e voluntariamente ele se oferece como sacrifício, ele se oferece como o preço a ser pago pela santificação, entenda isso, definitivamente foi abolida e abateu-se a lei mosaica, a lei levítica. Tudo agora estava nele, por ele, para ele e para a glória dele. Diga graças a Deus. Versículos 7, 8 e 9 de Hebreus 10. Versículo 7. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia. Jesus está dizendo, eu estou aqui. Versículo 8, como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem, segundo o costume da lei. Versículo 9, então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Diga graças a Deus. Aleluia. Jesus está sendo apresentado aqui agora como sumo sacerdote da nossa aliança. Aqueles que me acompanharam na semana passada vão se lembrar quando eu disse o processo de intronização. Quando Jesus está na cruz, a alma o deixa por frações de segundos eternos, sobrenaturais, que não se pode medir no tempo do Cronos. A alma sai, entra pelo Éden original, encara a espada do Éden, vai à presença de Deus, porque ele faz o mesmo caminho que o sumo
sacerdote na lei mosaica faria no ambiente do templo, na esfera do tabernáculo. Porém, aquilo, diz a Bíblia, que a gente vê de forma visível na terra, é uma representação das coisas invisíveis que estão no céu. Então Deus sempre quis, sempre desejou espelhar assim na terra como no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E Cristo, como sumo sacerdote, ele entra levando uma taça contendo o sangue derramado na cruz do Calvário. E quando ele vai à presença de Deus, já havia uma taça lá. De quem era essa taça? A taça do sangue de Abel. Caim matou o seu irmão Abel. E a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 4, que esse sangue clamou. O sangue de Abel clamou e clamava até aquele dia. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 24, que o sangue de Abel clamava, mas clamava somente por Caim. Mas quando Jesus chega, ele diz: me dá o primeiro sangue e estabelece o segundo sangue, porque o segundo fala mais alto do que Abel. O sangue de Abel clamava só por Caim, mas o meu sangue clama por todos os que foram, por todos os que vivem e por todos os que ainda vão viver, por todas as gerações. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? É isso que está acontecendo aqui, dos versículos 5 até o versículo de número 9. É Cristo dizendo para o Pai: aqui está o meu corpo. O Senhor não quis mais sacrifício de animal. Eu estou entregue, meu sangue está derramado, e aqui está o sangue que reconcilia toda a humanidade. Tira o sangue de Abel, estabelece o meu sangue agora. E assim acontece. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Cristo vai à presença de Deus, o sumo sacerdote perfeito da nossa reconciliação, ele vai, e não só como rei. Quando Cristo vem, Cristo não era só rei que manifestava as leis do reino de Deus. Cristo não era só um profeta que revelava a vontade de Deus, mas Cristo era sacerdote que ofereceria sacrifício Ele mesmo por toda a humanidade, e então mereceria ser chamado de sumo sacerdote da nossa salvação. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Então, duas coisas importantes que nós precisamos considerar aqui. Em duas instâncias, o processo, a vontade de Deus é cumprida por Jesus. A vontade de Deus é atendida por Jesus em duas instâncias. Primeiro, ele remove o sacerdócio antigo. O primeiro sacerdócio, ele remove aquilo que era aparente, aquilo que era só a sombra dos bens futuros. Escute isso, ele remove. Quando ele remove o sacerdócio antigo, ele remove toda a prática de culto e sacrifício em que Deus não tinha nenhum prazer. Quando Cristo remove o sacerdócio antigo, ele tira a maldição da aliança das obras mortas, que não podiam reconciliar, que não podiam trazer o homem de volta. Quando Cristo remove o primeiro sacerdócio, a sombra da lei de Moisés, ele cancela a dívida de pecado que havia contra nós. Alguém diga alguma coisa, diga graças a Deus, diga amém. Não faça de conta que isso é um filme que você já viu, igual eu assisti o Titanic por mais de 30 vezes. É uma loucura. Tem gente que tem os seus pecados. Eu já assisti aquela coisa mais de 30 vezes, e se começar a passar agora, eu já assisto de novo. Não sei porque que eu gosto daquele infeliz daquele filme, mas não faça de conta que você já viu isso aqui 30 vezes. Isso aqui é a segurança de que Deus nos amou, de que Deus amou a mim e a você. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus amou a sua casa, a sua família, os seus filhos. Deus amou você incondicionalmente.
incondicionalmente. Diga graças a Deus. Primeiro, ele retira, ele remove o sacerdócio antigo. E terceiro, ele estabelece um novo sacerdócio pelo poder do seu sangue, que fala mais alto que o sangue de Abel. O evangelho eterno agora está estabelecido. A nova aliança, o novo testamento. E aqui vem a parte mais gloriosa, que me enche de orgulho. Jesus recebe a honra de ser o administrador da graça de Deus. Eu vou falar de novo. Porque isso não... Andréia, estou muito rápido, Andréia. It's so fast. Não. Oh, sorry about that. My Portuguese is fast. Ok, ajuda aí. Deixa eu falar. Eu vou falar de novo. Jesus ganhou o direito, a honra de ser o administrador da graça de Deus para nós. Não, eu vou te ajudar a entender. Você vai entender agora. Tudo aquilo, quando eu falo isso, algumas pessoas se assustam, mas vou falar de novo. Tudo aquilo que falaram para você sobre Deus, lá na sombra da lei, lá na sombra da religião, se você não puder ver isso na pessoa de Cristo, esqueça. Eu vou falar de novo. Tudo aquilo que falaram para você sobre Deus, Ele vai te matar, Ele vai te destruir, Ele vai te arrasar, Ele vai te arrebentar. Existe o juízo? Existe, mas há uma esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você quer entender Deus? Olhe para Jesus. Você quer entender Deus? Olhe para o Filho. A Bíblia diz no escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, Hebreus capítulo de número 1, versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, e Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem do Pai. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo purificação pelos nossos pecados, por isso está sentado à direita de Deus e da sua majestade nas alturas. Quantos acreditam na Bíblia, diga glória a Deus. Então eu vou falar de novo. Cristo tem a honra de administrar a graça sobre nós. Então não permita que ninguém te ofenda, ninguém te acuse, ninguém te condene, ninguém te jogue no canto da exclusão da religião para te matar, para te perseguir e dizer o seu caso é perdido, não tem jeito para você, a sua família não tem jeito, a sua história não tem jeito. Não sou eu e nem ninguém que vai administrar essa graça, é Cristo que administra essa graça. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele quem morreu por você, é Ele quem te entende, é Ele quem te ama, é Ele quem te perdoou, é Ele que sabe as lutas que você passa, é Ele que sabe quantas vezes você tentou desistir, é Ele que sabe quantas vezes você disse não vale a pena viver, e Ele te disse eu vou te ajudar, vou te sustentar, eu vou. Ninguém te diz, só Ele diz, e a palavra dele para você é: eu amo a sua vida e eu acredito em você. Quantos podem glorificar? Você pode aplaudir a Jesus, porque vale a pena. Deus do céu, a Ele seja a glória para sempre. Aleluia, glória a Deus. Versículos 10 e 11 de Hebreus capítulo 10: na qual vontade temos sido santificados
pela salvação do corpo, pela entrega do corpo de Jesus, pelo derramar do seu corpo, e ele se entregou uma vez só. Versículo 11 diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Ele está questionando a sombra e apontando para a substância que é Cristo. Mas este Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Diga graças a Deus. Em Jesus está a concentração de toda a vontade de Deus. Em Jesus opera toda a vontade de Deus. Começou nele e vai terminar por ele, para ele e para a glória dele. Deus está operando através do Filho. Aleluia, glória a Deus. A vontade que nele opera foi a vontade estabelecida desde a fundação do mundo, porque na presciência de Deus, na mente de Deus, na sabedoria eterna de Deus, ele já previa a reconciliação do homem para com Deus. Eu não sou muito de contar histórias, mas vou contar uma bem rapidinho, porque me ocorreu agora. Eu me lembro de um rapaz, de um menino que cresceu sendo o único herdeiro de uma grande fazenda. O seu pai era multimilionário, tinha muitos gados, muitos animais, muitas terras, e ele já estava com a idade avançada, um senhor de idade. Um dia ele chegou para o filho e disse assim: vamos dar uma volta. E ele começou a mostrar as terras, a fazenda. Ele começou a mostrar toda a dimensão daquela área. Era muita terra, meu Deus do céu, era uma fazenda muito grande. Aí aquele senhor olhou para o filho e disse: meu filho, tudo isso daqui um dia vai ser seu. Hora que eu não viver mais, já me sinto muito fraco, estou doente, mas quando eu morrer, tudo isso aqui vai ser seu. Mas tem um lugar especial aqui nessa fazenda que eu quero te mostrar. Então a história diz que o pai levou o filho para um pequeno paiol, uma casa velha, rústica, onde ele guardava tratores, máquinas agrícolas. Estava lá no fundo do paiol. Chegando lá, o pai mostrou que na viga do meio do paiol havia uma corda, uma forca preparada. Era uma corda para alguém se enforcar. O menino, ainda novo, se assustou. Aí o pai disse assim: meu filho, um dia tudo isso vai ser seu, mas conhecendo a sua mente e o seu coração, pode ser que em algum momento você se perca aqui. Pode ser que em algum momento você destrua tudo o que eu construí. Pode ser que em algum momento você coloque tudo a perder. Você entregue isso aqui de mão beijada e perca tudo e fique sem nada. Então, por favor, o dia que acontecer isso, que você perder tudo e ficar sem nada, corre aqui nesse paiol, sobe e se enforca nessa forca, porque vai ser a única coisa que vai te restar. É essa forca aqui, então você pelo menos acaba com a sua vida. O tempo passou, o menino ficou assustado. Não, pai, jamais eu vou fazer isso. Mas alguns poucos meses passaram e aquele velho faleceu, morreu, e o menino aguentou 30 dias, 60 dias, começou a esbanjar, e festa, e traz amigos, e traz mulheres, e começa a vender o gado, e vai mexendo com empréstimo de dinheiro, e vai devendo para as pessoas, e vai perdendo a terra, e vai perdendo a casa, e vai perdendo tudo, do jeito que o pai disse que seria. Ele perdeu tudo que o pai construiu. Não é comum a gente ver sociedades desfeitas e destruídas, depois que o pai morre, os filhos põem tudo a perder. Aquele menino desesperado disse: meu pai tinha razão. Voltou para o paiol. Quando ele chega no paiol, ele vê a forca que estava esperando para que ele pudesse então tirar a sua vida. Ele se prepara num caixote, coloca a corda no pescoço, assegura que está bem firme e se joga. Mas quando ele se joga, ele descobre que a viga era em falso. E quando ele se joga, a viga quebra. E quando a viga quebra, caem pacotes e pacotes de dólares, e muitos dólares que estavam guardados naquele lugar, na parte de cima. E quando caíram os pacotes, havia um bilhete. E no bilhete estava escrito assim: querido filho, se você está lendo esse bilhete é porque você perdeu tudo que eu construí, mas não tem problema.
Sabendo disso, eu guardei uma boa parte para você recomeçar, porque um pai nunca desiste do seu filho. Deus é a mesma coisa. Ele sabe que a qualquer momento a gente vai acabar com tudo, ou pelo menos tentar acabar com tudo, mas lá na presciência de Deus há uma carta escrita com sangue de Jesus. E se algum dia você se perder, olhe para a cruz e se arrependa, e eu posso te abençoar, posso fazer de novo por você. Você entende esta palavra? Diga graças a Deus. Ele ofereceu por nós um único sacrifício. Então eu quero que você entenda agora essa expressão: ofereceu-se para a santificação. O versículo 10 diz assim, estamos em Hebreus capítulo 10, verso por verso, vamos juntos. O versículo 10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados. Eu quero que você guarde esta palavra, santificados. Vamos agora no versículo de número 12, por favor, e vamos até o 18 para a gente falar sobre esse conjunto aqui. Versículo 12 diz: mas, olha o que a Bíblia diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, versículo 13, esperando até que os seus inimigos, percebeu aqui o plural? Não é o inimigo, são seus inimigos. Então não é só Satanás, não é só o diabo inimigo de Deus. São muitos inimigos em muitas áreas. É por isso que eu e você também temos muitos inimigos, né? Parece que não terminam as pessoas que nos cercam e nos perseguem. Os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação, entrega do seu sangue, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. É aqui que tem gente que quer ser maior do que Deus, fica lembrando de erro e problema o tempo todo, e Deus diz: eu prefiro não me lembrar de nada, porque o sangue de Jesus foi suficiente. Versículo 18: ora, onde há remissão de pecados, não há mais necessidade de derramar sangue por pecados, porque isso aconteceu uma vez só. Diga graças a Deus. Qual foi a intenção? O sacrifício, o sangue derramado, era para ativar o processo de santificação. O que é o processo de santificação? É o depósito da representação. Na sombra, na lei mosaica, a pessoa estava em casa cheia de delitos e problemas, mas ele arrumava um animal ou algum conteúdo de prata, porque a Bíblia diz, Levíticos, quando nos doutrina sobre isso, diz que cada indivíduo tinha um peso de prata, que podia variar do primeiro mês de vida a 5 anos de idade, de 5 anos de idade a 20 anos, de 20 anos a 30 anos, de 30 anos a 50 anos, acima de 60 anos. Então havia uma variação. 10 ciclos de prata, 15 ciclos de prata, 30 ciclos de prata, 25 ciclos de prata, depende. E havia até, Levíticos 27, aqueles que eram muito pobres, mas tão pobres que não tinham condições de pagar pela representação para perdão dos pecados. Então o sacerdote iria avaliar a sua situação para entender o que custaria aquilo. Agora Cristo vem e ele leva o depósito perfeito do seu sangue, e ele coloca diante do propiciatório, ou seja, ele coloca diante de Deus, no altar de Deus, e mostra: esse é o meu sangue que eu derramei para perdão dos pecados de toda a humanidade. E este sacrifício foi perfeito. Percebe que isso era um pedido
que ele fazia a Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 17, nos versículos 15 a 21, ele fala com o Pai dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica a mim com a mesma glória que eu tinha antes na tua glória. Agora eu faço um pedido, porque há muitas coisas que ainda irão acontecer, e muitas pessoas que ainda irão se salvar. Então, a partir destes daqui, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Coloque neles a minha palavra e santifica-os na verdade, para que sejam um contigo, como eu com o Senhor somos um, e que eles se amem de verdade. Oh meu Deus, isso precisa ser pregado, que eles se amem de verdade. Percebe? O que é essa oferta, ou esse depósito de sangue? Para que eu e você, enquanto viver nessa terra, estejamos guardados e escondidos nele, porque há uma representação diante de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê. Se Deus olhar para mim e para você e tentar enxergar eu e você, Ele nos mata. Esse é o segredo de Esaú e Jacó. Esse é o segredo. Lembra quando Isaac estava cego? Eu já falei sobre isso. E então chegou Jacó tentando a primogenitura, mas ele mata um cordeiro e faz um guisado para o pai, mas mata um segundo, tira uma pele de um animal inocente e se cobre com a pele, porque Esaú era peludo e tinha cheiro de caçador do campo, mas Jacó era dado com a mãe e gostava de fazer coisas de casa. Então quando vem de lá para cá Jacó, ele está coberto com pelo, para fazer de conta que é Esaú. Então quando ele chega, o pai diz assim: quem vem aí? Porque o pai estava cego, e a voz é de Jacó, mas Jacó mente: sou eu, Esaú, teu filho. Aí o pai diz assim: estranho, a voz é de Jacó, chega mais perto para eu ver se é realmente Esaú. Quando ele chega, está coberto de pelo, e ele diz: engraçado, Esaú tem pelo, e é o cheiro de um caçador, mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Do que simboliza isso? É isso que a graça faz. Quando eu e você dizemos assim: Deus, o Senhor vai me abençoar ou não vai? Aí Deus diz assim: esse pastor Benhur é o arrogante, eu conheço a sua voz, Benhur, mas quando ele olha para mim e para você, ele não me vê, ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ah, meu Deus, ele diz: a voz é do Rogério, a voz é do Álvaro, a voz é do Benhur, a voz é do Jander, mas o cheiro é do sangue de um animal inocente derramado na cruz do Calvário. Ele olha para mim e para você, ele vê o Filho. Diga graças a Deus. Por que somos santificados? Para sobreviver neste mundo. Por quê? Para darmos testemunho, disse Jesus em João 17, 15 a 21. Coloque neles a verdade, e que eles sejam um, que haja manifestação do seu amor, que haja testemunho, que haja manifestação da sua graça. Por que Ele nos santificou? Para sobrevivermos nessa terra. Por que Ele nos santificou? Enquanto sobrevivemos nessa terra, testificamos do seu amor para as pessoas. Por que Ele nos santificou? Para sermos capazes de abraçar gente diferente, para sermos capazes de levar pessoas para Deus e manifestar neles o amor de Deus. Por que Ele nos santificou? Atos capítulo 20, versículo 32, para sermos merecedores da herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você entende até aqui? Diga graças a Deus. Jesus se tornou o nosso depósito. Queridos, é o culto da palavra, e eu preciso que você volte a se apaixonar pela Bíblia. O meu interesse e o meu compromisso é que você volte a se apaixonar por Jesus, que você volte a valorizá-lo, que você volte a amá-lo como deve ser feito. A vinda aqui não pode ser uma rotina,
A vinda aqui não pode ser, estou indo ver o mesmo filme de antes. Pelo amor de Deus, a beleza está nos olhos de quem vê. Existe muito mais de Deus dentro da minha vida e da sua vida. Nós fomos santificados para nos tornar um com Ele. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Deus seja louvado. Vamos um pouquinho mais adiante agora. Versículo de número 19. Olha o que a Bíblia diz. Graças a Deus. Versículo de número 19. Olha o que a Bíblia diz. Os querubins e a espada do Éden foram agora frustrados. Veja o que 19 diz. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora nós temos acesso. Não há nada mais que impede o nosso acesso a Deus. A qualquer momento, se você parar com toda a sinceridade do seu coração, não com arrogância, não olhando para Deus e dizendo: o Senhor não passa de um cego, o Senhor está vendo o mundo como está. Eu nunca me esqueço, e eu começo a concluir aqui, eu nunca me esqueço do filme A Cabana. Eu nunca me esqueço quando Deus estava representado na figura de uma senhora, porque para o Mark, Deus estava na figura da avó, que o protegia da violência do pai, que batia na mãe e batia nele também. Então, na mente dele, Deus só podia ser uma senhora, porque era onde ele encontrava proteção e segurança. Isso é bastante conflitante para religioso, porque ele acha que, ok, mas não vamos discutir sobre isso. Mas quando ele olha, em um momento do filme, ele chega e diz para o papai, que é assim que é chamado no filme, ele diz assim, revoltado: você realmente é Deus? Você realmente ama as pessoas? Não, você ama pelo menos as crianças. Você sabe quantas crianças morrem? Quantas crianças são abandonadas e passam fome? Você sabe quantas crianças são destruídas nas guerras? Você sabe? E de repente o papai olha para ele, é mais ou menos isso. Ele olha e chora e diz: sei. Eu sei de cada uma delas. Por que você não faz alguma coisa? E o papai diz: não precisa, o pecado já fez. Você sabe o que é para o Oriente Médio, por exemplo, ou para os países baixo a guerra civil, ter que conviver com o fato de que eles mataram as suas próprias gerações, que mataram centenas e milhares de crianças e pessoas inocentes, e eles mataram o seu próprio povo. E você acha que é necessário que Deus intervenha para matar os terroristas ou aqueles que perseguem e matam gente inocente? O próprio estado de pecado e a consciência que não os deixa dormir, nos escraviza noite a noite. Eles estão tão dispostos a morrer como homem-bombas, por exemplo, porque eles perderam a total capacidade de ter consciência a respeito deles mesmos. São os Walking Dead, os zumbis que perderam. Faça alguma coisa, eu não preciso. Olha o que o Senhor me fez. O Senhor não vai fazer nada, eu não preciso. O pecado que opera nele já está fazendo o suficiente para desgraçar a vida dele. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. O versículo de número 20 diz que agora temos acesso pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, a sua carne. Aleluia! Cristo é o caminho para a presença de Deus. Versículo 21 diz, versículo de número 22 diz, 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, com os corações purificados, e agora sim, purificados da má consciência, e o
corpo lavado com água limpa. É por isso que primeiro aceitamos a Jesus, temos a consciência de quem somos, temos a consciência do que somos, temos a consciência do que o sacrifício na cruz representa, e então nos batizamos nas águas. É preciso esse testemunho, essa é a ordem. O acesso pelo vivo caminho é a pessoa de Cristo no entendimento que foi feito lá. Então vamos às águas. Versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele está dizendo: aconteça o que acontecer, venha o que vier, permaneça firme, mantenha a sua fé forte, mantenha a sua fé inabalável, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir a promessa. Diga graças a Deus. Versículo 24: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Bendito seja o nome do Senhor. O prazer em servir as pessoas, o prazer em manifestar a graça de Deus um ao outro. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Senhor está dizendo que depois que você me conhece, depois que você segue um novo e vivo caminho, depois que você passa pelas águas, você começa a manifestar as pessoas, considerando os outros em uma firme confissão de fé. O que mais que a Bíblia diz? Versículo 25: não deixando a nossa congregação. Não é fugir de uma igreja para outra no sentido de prédio ou de placa. Significa que aonde você estiver e o nome de Jesus estiver lá e a palavra de Deus estiver aberta, cultue, adore, creia, frequente, ame o lugar, ame a sua permanência ali. Não abandone a expressão de fé que você tem de forma mútua com todos aqueles que comungam da mesma fé, porque é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros em amor. Quanto mais você pode ver que se aproxima os dias finais, ou aquele grande dia. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 20, que aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 e 20, ainda que as coisas pareçam muito difíceis, diz a Bíblia, chegado pois a tarde daquele dia, estavam todos temendo a fúria dos judeus, então se esconderam na casa de Pedro, e ali eles temendo disseram: aonde será que Jesus está? Estavam juntos, tremendo, temendo, mas falavam de Jesus, e a Bíblia diz: e Jesus entrou e estava no meio deles e diz: Pai seja convosco. Jesus está dizendo: ainda que você tenha muito medo da vida, vem para cá. Ainda que você tenha muito medo do futuro, procure mais alguém e vem para cá. Porque ainda que vocês conversem sobre o medo da vida, mas chamem pelo meu nome, eu estarei no meio de vocês e darei consolo, vida abundante para vocês. E a Bíblia diz, eu encerro aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que todos os dias eles estavam juntos e perseveravam unidos em oração. De uma forma simples, igreja é gente que cuida de gente, e juntos frequentam o mesmo lugar, e reconhecem que o sacrifício da cruz foi um sacrifício perfeito e suficiente. Não há rito religioso, não há nenhum outro ambiente litúrgico, nenhuma manifestação ou uso ou manipulação de elementos. Não tem rezas repetitivas, não se paga por isso, não se usa nada, não se veste nada, não se idolatra nada. Você só crê, é pela fé. Primeira Epístola de João 1:9 diz que se com sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor e se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. A Bíblia diz na primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8, que aqueles que vivem em pecado
pecado, desprezam a salvação, são filhos de Satanás, que peca desde o princípio. Mas o versículo termina dizendo: foi por isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras de Satanás. O sangue de Jesus nos garante vitória. Quantos podem dizer glória a Deus? Fica de pé comigo um pouquinho, por favor. Aleluia. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, palavras do Eterno, amor de Deus transformado em letras por você, por sua vida, por sua casa, por sua família. Eu venho aqui esta noite mais uma vez dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam no domínio da carne, mas são dominados pelo Espírito Santo. Você acredita nesta palavra? Você acredita em Jesus? Coloque as duas mãos no seu coração, feche os teus olhos. A pergunta que eu faço é: o que te preocupa? O que é que está tentando mexer com a sua estrutura e te deixar desesperado? O que é que está causando tanta dor? O que é que está ferindo tanto? Que medo é esse? Que pânico é esse? Será que Deus perdeu a capacidade de ser Deus? Será que Deus perdeu a capacidade de ser Deus? Deus não começa nada sem antes estabelecer o final primeiro. Para onde eu e você estamos indo, Deus já está lá. Eu estou profetizando o livramento de Deus para você nos próximos dias. Eu estou profetizando resposta de Deus para você nos próximos dias. Eu estou profetizando libertação de Deus nos próximos dias, resposta de Deus nos próximos dias. Se a palavra que eu estou pregando é a palavra de Deus, e se o sacrifício de Jesus é verdadeiro, haverá provisão de Deus para a sua vida e escape para a sua casa. Porque se Ele nos liberta, verdadeiramente somos livres. E aqueles que creem nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão através do seu ser, através da sua vida. Ore comigo agora. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Senhor, mais uma vez esta noite nós declaramos: nós confiamos em Ti, nós acreditamos no Teu sacrifício na cruz, nós acreditamos no sangue derramado na cruz do Calvário. Estamos declarando: nós confiamos no Teu trabalhar e confiamos na Tua palavra. Envolva-nos esta noite mais uma vez com o Teu amor, cobre-nos com o Teu manto de ternura e paz. Em nome de Jesus eu digo à tempestade agora: cessa, no nome de Jesus. Em nome de Jesus eu digo aos ventos que sopram agora: parem de soprar. Em nome de Jesus eu digo aos ventos da morte que causam desespero: parem agora, no nome de Jesus. E volte a paz nessa casa, volte a tranquilidade nesse coração. Tenha de volta a vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Ainda em pé, eu quero que você pegue o seu envelope de campanha. Nós estamos avançando quase no final. Hoje é dia 6 de fevereiro. Nós estamos orando e clamando pelo mês de outubro de 2020. São 12 dias de clamor. Mês de outubro de 2020. Lembrando que no final da nossa campanha, você tem que trazer o seu pedido de propósito para a urna da oração e fazer o seu voto diante do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, seguimos em campanha. Senhor, nós já clamamos por janeiro, por fevereiro, por março. Clamamos, meu Deus, por abril,
por maio, por junho, pedimos agora por julho, agosto, setembro e outubro, Senhor, crendo que o Senhor surpreenderá os teus filhos no ano de 2020. Entra na família, no relacionamento conjugal, familiar, e faz um milagre. Entra nas finanças e abre uma porta para os teus filhos, Senhor, digna. Entra, meu Deus, na vida pessoal, nos projetos profissionais. Entra agora, Senhor, na vida espiritual e na relação deles contigo. Estamos declarando 2020 o ano da glória de Deus, Senhor, a década da glória de Deus. Por isso nós os abençoamos e declaramos outubro de 2020 antecipadamente um mês de vitória para os filhos de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Oh, pode tomar o seu assento mais um instante, por favor. Graças a Deus. Você está feliz? Diga graças a Deus. Se é verdade, diga aleluia. Oh, que classe linda nós temos. Quero que você seja bem-vindo. Nós temos 2 reuniões semanais sempre. Domingos à noite, às 7h30. Não, perdão, 6 p.m. Domingo, 6 p.m. Quintas-feiras, culto da palavra, às 7h30 p.m. Domingo, culto de celebração. Irmãos, é assustador, mas nós tínhamos 60 pessoas no domingo. Foi assim impressionante como existe uma fome pela palavra de Deus. E com isso a igreja vai ganhando um perfil diferente, um perfil maduro. Sabe quando você começa a comer num restaurante bem baratinho, e aí um dia você descobre um restaurante melhorzinho, e aí você acaba não se importando muito com o preço, porque lá você come muito bem. Você percebeu que geralmente quem frequenta são pessoas maduras, mais equilibradas, né? A igreja está ganhando um perfil bem especial. Então eu quero te agradecer pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu amor. Nós vamos dizimar e ofertar agora. Eu quero convidar você, encorajar a você, dizer que a sua generosidade sempre continua somando forças para fazermos cada vez melhor esta obra acontecer. Tá bom? Queridos, você quer falar de sábado? Posso falar? Então eu vou falar. Para não me arrebatar. Seguinte. Sábado e domingo, lá em Marlborough, nós temos a nossa conferência de pais e filhos lá. E teremos no sábado pela manhã, às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Um treinamento para professores, para líderes, para voluntários no departamento infantil. É gratuito, não tem custo nenhum. A missionária Joane Mendes, conhecida como Tia Jo, vai estar ministrando no sábado, ok? Pela manhã para os líderes. Haverá um café da manhã especial. Nós temos quase 80 pessoas já. Se vocês quiserem participar lá, sejam bem-vindos. Eu recomendo aqueles que têm disposição. Pastor, vou pegar material, conteúdo para a gente fazer coisas lindas aqui. Nós ainda temos poucas crianças, mas em pouco tempo vai gerar muitas crianças aqui. E nós precisamos de voluntários com habilidade, com treinamento, capacidade. Então, são bem-vindos todos, bem-vindas todos, tá? Sábado pela manhã, 9h30 da manhã, lá na Aba de Marlborough. À noite, conferência para pais e filhos, no sábado também. E domingo pela manhã, conferência pais e filhos, encerramento lá. Perdão. No domingo? Não, no sábado, 6h30 p.m. Tá? 6h30 p.m. no sábado. Então são bem-vindos. E domingo à noite nós retornamos aqui. Domingo à noite de volta aqui, a partir das 6 p.m. culto de celebração poderoso. Eu espero vê-los novamente. Amém? Vamos, aqueles que podem, levante o seu envelope comigo, se você pode. Obrigado, Pedro. Você tá. Não precisa nem falar mais, tá vendo? É isso aí. Agora vamos para a próxima etapa, começar a pregar.
Senhor, te dou graças pela vida dos teus filhos, pelo amor e pela generosidade com que eles te amam. Nós declaramos que nenhum outro Senhor há maior do que o Senhor, Deus provedor. Nenhum outro Senhor ocupará o nosso coração. Somente o Senhor Deus, que provê tudo, é a nossa esperança em quem confiamos. Recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas no nome de Jesus. Amém. Pode levantar o seu lugar. Quem está aí? Betânia? Ih, botou fogo, Rogério. Então, depois você conserta lá em casa. Queridos, nós temos uma visitante pela primeira vez, Caroline. É a primeira vez? Primeira vez, não é? Ela quer que nós oremos pelo país dela. É isso? Qual é o país dela? Oh, os Camarões? Camarões, ok. Ela queria fazer um pedido? Pode fazer. Pode falar, vamos ouvir aqui. Fala junto com ela. Praise the Lord, church. Amém, graças a Deus. Prazer. I am Caroline Manka. Meu nome é Caroline Manka. I'm from Cameroon. Eu sou de Camarão. Cameroon is in the central part of Africa. É no central da África. I'm 1 year, 3 months old in the US. Eu estou aqui há 1 ano e 3 meses nos Estados Unidos. I'm a refugee student. Eu sou refugiada. I stay here in the Highland, just up here, with a white family, American family who helped me with housing. Eu estou aqui com uma família americana que me ajuda, me apoia em limpeza de casa. And I worship here in this church. E eu adoro aqui nessa igreja. Right now, Cameroon is in a serious crisis. That's why I want us to pray. Camarões está numa crise lá naquele país e é por isso que eu quero que nós oramos. Cameroon is a bilingual country with 8 French-speaking regions and 2 English-speaking regions. E é um país muito multicultural, com 8 línguas e 2 línguas, 8 línguas francês e 2 em inglês. And some people from the English part of Cameroon want separation from the French-speaking regions. Separation, they want to separate. Quer separar o país, né? Os que falam inglês quer separar o país. And it's not a good thing, so there is serious killing there, genocide. E tem, como é que fala, genocídio? So Cameroon is really in blood. Camarões tem muito sangue lá naquele lugar. God have helped some of us to be here today. E Deus tem nos ajudado para estar aqui nesse lugar hoje. Pastor, I am so touched and grateful. Eu estou muito tocada e agradecida. Because the teaching for today is something that I picture something so special. The blood of Jesus on the cross of Calvary. Porque o ensinamento que foi dado hoje é uma coisa muito importante, precioso, que precisa ser ensinado, que é o sangue de Jesus na cruz. Meaning Jesus Christ is the same yesterday, today and tomorrow. O nome de Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. That is the image there, the shadow. Isso que é a sombra. Yes. The shadow represents Jesus of yesterday, today and tomorrow, the same shadow, the same image, and the same gospel preached in the days of Adam and Eve, Abraham, the Old Testament and the New Testament. Today, all we have to say, Christ paid the price. Yeah.
que o Antigo Testamento é aquilo que o pastor falou, que é a sombra do que é hoje, e isso que tem que ser pregado, que é o Evangelho, que é o mesmo ontem hoje. He came to do the will of God. He said it, I have come to do your will. Because all the sacrifices from what the pastor preached, all the sacrifices the priest offered to God was nothing in the eyes of God until Jesus Christ was sacrificed. E está dizendo justamente que foi ensinado que todos os sacrifícios de antigamente não foi suficiente, teve que ser o sacrifício de Jesus. Pastor spoke about the blood of Abel that speaketh more than the blood of Jesus. The blood of Abel that was crying. It's like the blood that's shedding in Cameroon, innocent blood that are crying to God for help. O sangue de Abel que está clamando por salvação é a mesma que está acontecendo em Camarões, que tem sangue lá clamando por salvação e ajuda. But I know one thing, Jesus Christ has paid the price. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus pagou o preço. Amém. On the cross of Calvary, he has paid the price. So I am so confident that one day the war will stop because the price has been paid on the cross of Calvary by the blood of Jesus. That speaketh more than the blood of Abel. E o sangue de Jesus clama e é mais forte. Então eu tenho total confiança em Deus que essas guerras vão parar porque o sangue de Jesus é maior daquilo de Abel. It's today to you all brothers and sisters here, know your burden has been taken away, the price has been paid already by Jesus Christ. So come to him and the rest will follow. Tenha certeza que o sangue de Jesus já foi derramado e que foi pago uma vez só e que Come to him and the rest will venha até ele, a Jesus, e tudo será resolvido. Because he is saying, on his table there is everything we are looking in the world. On my Father's table there is everything. There are jobs, there are marriages. There is everything we are looking in the world. There is nothing in the world. Come to Jesus and the rest will follow you. Que no mundo tem muitas coisas, mas não é tudo. E venha para Jesus, que ali você vai encontrar tudo que tem na vida. Thank you so very much. Muito obrigada. Ok, vamos orar. Vamos estar em pé. Vamos orar pelo país dela, Camarões, e vamos orar também para irmos para casa. Pai, no nome de Jesus, obrigado porque nós ouvimos falar de Camarões e ouvimos um testemunho de alguém que veio de lá e disse: muito sangue foi derramado, que clama também por alguma palavra de salvação. Jesus, o Senhor morreu também por Camarões, o Senhor morreu por todas as gentes de todos os povos. Envia salvação sobre Camarões, envia, Senhor, avivamento sobre Camarões, envia reconciliação sobre a África. Senhor, salva aquele povo, salva aquela gente. Levanta homens e mulheres de Deus, cobre-os com teu sangue, meu Deus. Senhor, que não sejamos nem tão melhores e nem os únicos a clamarem, nem os últimos, mas que agora a nossa intercessão suba ao céu como cheiro suave. Por isso nós abençoamos a Caroline, abençoamos Camarões, abençoamos a África, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor